E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente continua lendo a nossa Constituição Federal e vamos terminar os servidores públicos lendo o artigo 41 da Constituição. Vamos lá? O artigo 41 diz o seguinte: são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então aqui a gente tem a regra dos 3 anos de efetivo exercício para a estabilidade, né? Estabilidade. Essa regra aqui também se aplica, esses 3 anos aqui também se aplicam ao estágio probatório, que em algumas normas previa que o estágio probatório seria de menos tempo, seria de 2 anos, mas como para a estabilidade a gente tem 3 anos de efetivo exercício, então também vai ser o prazo do estágio probatório. Então, 3 anos de efetivo exercício, não é qualquer exercício não, efetivo exercício, tem que trabalhar mesmo, tá? Então, para os cargos efetivos, aqui não se aplica para os comissionados, não se aplica para os temporários, não, cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Em que hipóteses? Em 3 hipóteses constitucionais. Primeira, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, não é qualquer sentença, tem que ser sentença transitada em julgado, ou seja, aquela sentença da qual não cabe mais recurso. Segunda hipótese, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Aqui a gente está falando do PAD, né? Processo administrativo disciplinar, tem que ser dada ampla defesa a ele, não pode ser qualquer processo administrativo. E terceira hipótese, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Então, durante o exercício do cargo, a gente tem essa avaliação periódica de desempenho, que tem que ser regulamentada na lei complementar do ente federativo. Também tem que ser dada ampla defesa. Então, essas são as 3 hipóteses em que o servidor público estável, ou seja, aquele que já teve os 3 anos de efetivo exercício, já adquiriu a estabilidade, ele pode ser demitido ou exonerado. Aqui ele vai ser demitido na sentença judicial transitada em julgado, aqui ele vai ser demitido, processo administrativo. Só que aqui na avaliação periódica de desempenho, isso aqui não é uma punição. Isso aqui é só uma determinação de que ele não se enquadra naquele cargo efetivo. Ele não fez nada de errado, o desempenho dele não está contento com o que se espera dele na administração pública. Então ele vai ser exonerado, aqui ele não vai ser demitido, não é uma punição, não é uma demissão, é uma exoneração. Então, ele vai perder o cargo nessas 3 hipóteses. Essas 2 são de demissão e essa aqui é a de exoneração. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele integrado e o servidor ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Aqui a gente tem várias regras e as questões de concurso público tentam enrolar a gente nisso aqui. Muitas regras, muita atenção a esse parágrafo aqui. O servidor que é demitido, ele pode voltar para a administração pública se a sentença judicial invalidar a demissão. Alguma nulidade no PAD, alguma irregularidade no processo que gerou a demissão, a exoneração daquele servidor, ele, se foi demitido e voltar, isso será chamado de reintegração. Ele é reintegrado à administração. E se, quando ele voltar, já teve alguém que está ocupando a vaga dele? Ocorreu um concurso público, passou uma pessoa e essa pessoa agora assumiu, está ocupando a vaga daquele servidor que foi demitido. O que acontece? Se esse ocupante, se essa pessoa já é estável, já tem 3 anos, já conseguiu a estabilidade, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Então, se ele exercia outro cargo anteriormente, ele é reconduzido a esse cargo. Ou, se ele não exercia outro cargo, ele vai ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Fica em disponibilidade, aguardando algum cargo, algum tipo de serviço para ele, com remuneração proporcional ao tempo que ele tinha de serviço. Não é tempo de contribuição, não é tempo de nada, diferente de serviço, tempo de serviço, ok? Então essas são as regras do parágrafo 2º, bastante importante, que a gente tem que ficar atento. Caso de reintegração de servidor que tinha sido demitido e sua demissão foi invalidada por sentença judicial. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade,
O servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então aqui a gente tem outra hipótese de disponibilidade. A primeira a gente viu lá em cima, né, do servidor que estava ocupando o cargo e chegou aquele que tinha sido demitido e volta para o cargo. Era uma hipótese de disponibilidade. Essa aqui é a segunda. É o servidor que estava ocupando um cargo e o cargo dele foi declarado desnecessário, desnecessidade do cargo. É o que tem acontecido com alguns cargos na administração, cargo de ascensorista, cargo de motorista, declarada desnecessidade de alguns cargos, ou extinto o cargo. Então, se acontecer isso, o cargo foi extinto ou declarada desnecessidade, o servidor que ocupava esse cargo, se ele for estável, ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento. Ele vai ser aproveitado em outro cargo, que for compatível com o que ele sabe fazer, com as suas capacidades. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade. Então, lá no finalzinho dos 3 anos, 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, vai ter essa avaliação aqui. Avaliação especial de desempenho, que vai verificar se no estágio probatório a pessoa conseguiu ter o desempenho necessário, conseguiu ter as avaliações mínimas para a aquisição da estabilidade no cargo. Essa é uma condição da estabilidade. Não são só os 3 anos, não. Então a gente tem dois requisitos para a pessoa ter estabilidade. O requisito lá do caput do artigo 41, 3 anos de efetivo exercício, e o parágrafo 4º, a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então esses são os dois requisitos para a estabilidade no serviço público efetivo, cargos efetivos, cargos que a pessoa passou para o concurso público, ok? Muito importante isso aqui. Então esse é o artigo 41. No próximo vídeo, a gente começa a falar dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, o artigo 42. Te vejo lá e deixo esse vídeo aqui para você. Até já, hein?